E aí, pessoal, tudo bem? Professor Alexandre Boiago aqui com você e a nossa aula de hoje é nada mais, nada menos que o desenvolvimento de um jogo da velha de uma maneira um pouco mais simples. Então, por isso, o nosso título aqui, Jogo da Velha Simples. Por enquanto, eu não coloquei placar, eu não coloquei para ele jogar contra o computador, que isso acaba sendo completamente possível. Então, veja que aqui o jogador X venceu, agora nós faremos com que o jogador bolinha vença. Então, o jogador bola venceu. Então, eu vou desenvolver junto com vocês aqui no React Native. Então, vem aqui para a tela do meu computador para a gente inicializar esse projeto. De antemão, pessoal, já vou adiantar para vocês de que esse projeto existe várias maneiras da gente desenvolver. Tem maneiras mais dinâmicas e maneiras um pouco mais tradicionais. Eu vou utilizar uma forma aqui, uma maneira um pouco mais tradicional. Eu vou colocar botões aqui nos lugares aqui para receber o X, a bolinha, até para que quem não é muito familiarizado com o React Native comece a ter essa familiaridade aqui dentro dessa ferramenta fantástica. Então, vou utilizar para isso como suporte o Expo para que a gente possa desenvolver, tudo bem? Então vamos lá. Então, para nós iniciarmos o nosso trabalho, você vai acessar expo.dev, que você vai cair nessa página aqui. Se você ainda não tem uma conta criada, você pode criar clicando aqui em Single App. No nosso caso, como essa aula, inclusive, é uma aula que eu estou colocando do meu curso à disposição de toda a comunidade aqui, então nós já temos a nossa conta criada. Eu vou começar clicando aqui em Login, tudo bem? Para que nós iniciemos, nós vamos começar clicando aqui em Snacks, que seria um sanduíchezinho aqui, né? Uma aplicação, um projetinho novo aqui. Então, cliquei em New Snack, veja que estou aqui com o tema Dark, aqui eu não vou me ater muito a isso, e eu vou iniciar, pessoal, limpando esse projeto, ou seja, vou deixar ele do absoluto zero para que nós possamos começar o nosso trabalho. Então vou pressionar aqui Ctrl A e Delete. Ah, mas Alexandre, ele deu um erro da renderização. Isso para quem já conhece sabe, é porque ele está tentando reproduzir o aplicativo aqui do ladinho, mas não está conseguindo. Então nós vamos começar importando, trazendo as bibliotecas do React Native para que a gente possa começar o nosso trabalho. Então para isso nós vamos colocar aqui import, vou abrir as expressões, colocar from e trazer aqui a nossa biblioteca React Native, a nossa pastinha então React Native. Para esse projeto, nós vamos utilizar alguns componentes básicos, corriqueiros, que quem já trabalha com Expo, com React, também já deve estar acostumado. Então, vou trazer aqui uma view, vou selecionar aqui uma view, vou utilizar também um text para o nosso projeto aqui. Vou utilizar como botões o Touchable Opacity, para que ele tenha aquela sensação realmente de toque para a seleção do X ou da bolinha. E para finalizar, a nossa folhinha de estilos, que seria o nosso Style Sheet, beleza? Então, esses componentes aqui, com eles, né, a gente consegue dar conta do recado. Eu também vou trazer aqui na linha superior um outro import aqui, que nós vamos trazer o nosso hook, que é o useState. Isso porque nós vamos trabalhar com vários estados para o nosso projeto. Estados do jogador atual, status da mensagem, quem é o vencedor, a cor da mensagem, enfim. Nós vamos trabalhar com vários estados aqui. Então, para isso, eu sempre gosto já de colocar import, abro a expressão from, trago qual biblioteca nós vamos utilizar para depois trazer o componente ou o hook, beleza? Isso aqui é uma questão mesmo de costume. Então eu vou falar que nós vamos usar aqui o nosso useState. Então vou deixar preparado uma estrutura pelo menos para assumir esse erro,
tá bem? Particularmente, eu gosto bastante de trabalhar com função anônima. Então, vou começar aqui, export, defull, e vou colocar a nossa função anônima aqui, para que eu tenha uma estrutura básica. Então, criei o meu export defull aqui, né, minha funçãozinha, e agora o erro pelo menos sumiu, né? Só que para a gente começar isso aqui efetivamente, para que ele retorne então os nossos componentes para a tela, para que ele apareça aqui na tela os componentes, nós precisamos colocar então uma funçãozinha que é um return. Mas Alexandre, ele deu erro aqui. O que será? Seria essa falta do ponto e vírgula? Não, né? Isso porque o React não requer ponto e vírgula. Então, nunca vai ser nem pela falta, nem pelo excesso dele que você vai ter erro dentro dos seus projetos. Aqui é porque ele está tentando retornar, ele está tentando montar a tela e ele não tem componentes suficientes. Então, vou trazer a nossa colega aqui, a nossa amiga Vue. Para quem já está acostumado com o HTML, sabe que a Vue faria o papel da div ali do HTML. Então, se eu colocar um texto, alguma coisa aqui dentro, ele já vai retornar esse texto para a tela sem maiores problemas. Então, antes de nós iniciarmos, eu vou começar aqui no final do projeto a montar a nossa folha de estilos, o nosso style sheet. Para quem me conhece, já teve aula comigo ou tem aula comigo, sabe que eu gosto de organizar melhor esse projeto e criar ela aqui na pastinha Components. Mas para esse aqui eu vou deixar tudo em uma folha só, né, tudo em um único arquivo, até para dinamizar um pouquinho mais o processo. Então, vou declarar aqui uma constante, essa constante eu vou colocar o nome de styles. Vou falar que ela vai receber quem? O nosso style sheet, que é o nosso componente de folha de estilos, tudo bem? Então, aqui no nosso style sheet, eu vou utilizar a propriedade create, então vou criar uma folha de estilos, abrir essa função create e dentro nós vamos passar os nossos objetos, que seriam os nossos estilos de maneira efetiva aqui, ok? Mas Alexandre, você falou que não é pela falta nem pelo excesso do ponto e vírgula que vai dar problema. Por que que você coloca? Olha lá, você pode colocar um montão que você não vai ter problema. Eu gosto de colocar até pelo costume que eu já tenho de utilizar o ponto e vírgula. E algumas outras linguagens que eu trabalho, como são obrigatórias à utilização, eu não quero perder o costume de utilizá-lo e ter esse tipo de problema lá na frente. Beleza? Então, pessoal, vamos lá para a gente poder começar a trabalhar. Vou começar definindo o nosso esqueleto aqui do nosso projeto. Então, vou inicializar com um text, ou seja, com um componente de texto, onde eu vou atribuir o nome do nosso projeto aqui. O nome vai ser Jogo da Velha. Se você quiser colocar simples aí, pode colocar, que aqui no meu, no outro que eu montei, eu coloquei também, beleza? Bom, aqui dentro do nosso projeto, assim como no HTML, nós vamos começar a passar os nossos estilos. Então eu vou colocar aqui style, que é uma prop do nosso componente text, para que ele atribua um determinado estilo aqui dentro. Então veja que ele está sinalizando style prop. Então é uma prop, né, um auxiliar aqui para o nosso componente para aplicar a folhinha de estilos. Vou falar que ele recebe, então vou abrir a expressão para falar o que ele recebe. Como eu vou montar a grande maioria dos estilos aqui na folha de estilo, eu vou chamar essa constante aqui. Então vou chamar os nossos styles e vou colocar aqui já a criação, a pré-criação do nosso componente. Como ele ainda não existe aqui dentro do nosso projeto, dentro da nossa folha de estilos, você tem a possibilidade de pré-criar esse estilo aqui, para fazer a utilização depois dos atributos dele,
e depois colocar aqui para que ele funcione. Então vou começar criando aqui o título, beleza? Então veja que o erro já saiu, só que ele ficou esses 3 pontinhos, sinalizando que essa property, então essa prop, ainda não existe. Veja, ela ainda não existe dentro, então, do nosso componente de estilos. Então, para que ela exista, você precisa declarar aqui. Eu também vou utilizar os estilos aqui para a nossa view principal, que seria a view onde vai juntar todos os componentes dentro dela. Então, para isso, vou colocar style e vou chamar os nossos styles aqui. Ela, por padrão, vou colocar o nome de container. Para quem já está... Opa, coloquei style aqui e são styles. Para quem já trabalha, sabe que, principalmente na área, né, de desenvolvimento, já sabe que existem alguns padrões, algumas convenções que determinam alguns padrões. Não são obrigatórios, mas ajuda bastante no quesito desenvolvimento, até porque se você vai fazer uma consulta em algum blog, enfim, em alguma ferramenta, normalmente no mundo inteiro utiliza-se alguns padrões. Então, vou colocar aqui o nosso container, vou começar chamando o nosso container, beleza? E aqui vou separar por vírgula os nossos estilos e chamar o nosso título. Alexandre, aqui a vírgula faz a diferença? Sim, aqui faz a diferença. Se não tiver, você vai ter erro dentro do seu projeto, beleza? Então aqui é um item obrigatório que ele vai separar um objeto do outro. Maravilha? Então agora vamos lá para o desenvolvimento efetivo do nosso projeto. Aqui nós já temos o título. Para que nós possamos fazer as nossas linhas aqui, então os botões dentro das linhas, todos certinhos aqui, pessoal, eu vou criar views distintas. Então, para sinalizar e ficar mais fácil de nós encontrarmos, aqui dentro do código eu vou abrir uma expressão. Toda vez que eu falar que eu vou abrir uma expressão, coloque chaves aí no seu projeto. E vou colocar dentro dessa expressão um comentário para nossa expressão. Então, vou colocar aqui que essa é a primeira linha, beleza? Então, nós vamos fazer os 3 primeiros botões. Para isso, pessoal, eu vou criar uma view e colocar dentro de um painel, certinho? Então, vamos lá. View, vou fechar essa view. Toma cuidado nesse momento, para você que não é muito acostumado na programação, está começando, está dando seus primeiros passos, procure indentar o seu código, veja a estética, ó, cada linha, né, mantendo aqui no seu componente para você se perder menos, tudo bem? Então vou criar essa view ela vai receber uma estilização. Esse estilo que nós vamos atribuir vai ser um estilo para todas as linhas. Então por isso também que nós vamos utilizar a nossa folhinha de estilos aqui, até para aproveitar esses estilos aqui. Então, vou colocar styles.linha. Alexandre, eu tenho aula com você. Nas suas aulas você usa todos esses nomezinhos aqui em inglês. Exatamente. Lá nas minhas aulas eu utilizo tudo em inglês, aqui eu estou utilizando em português, só para facilitar para quem está iniciando, dando os primeiros passos dentro da área aqui, dentro do React Native, ok? Então, bora lá, pessoal. Vou colocar aqui o nosso estilo de linha. Eu já gosto de, assim que eu declaro ele aqui, eu já faço a atribuição dele aqui na nossa folha de estilos, para que nós não nos esqueçamos de colocar posteriormente e fala, nossa, por que não está atribuindo, né? Não está funcionando o nosso estilo. Então, só para não esquecer mesmo, tudo bem? Então, já tenho a minha view aqui criada, a nossa view de linha. Agora nós vamos para o primeiro botão. Então, vou chamar o nosso Touchable Opacity. Vou abrir e fechar o nosso componente. E dentro do componente, eu preciso ter o texto da qual nós vamos utilizar o X ou a bolinha. Então, aqui eu vou colocar o nosso texto. Presta bastante atenção
no que eu vou fazer nesse momento, porque depois eu vou fazer algo que eu não gosto e costumo não utilizar, que é copiar e colar linhas de programação. Isso normalmente, né, essa pequena preguicinha que às vezes dá da gente digitar uma linha é uma das maiores causadoras de erros nos códigos fontes. Então, particularmente eu não gosto. Então, vou deixar aqui uma estruturazinha bem feitinha para gente, para que posteriormente, hora que nós demos o Ctrl C e o Ctrl V, nós tenhamos o mínimo de trabalho possível, beleza? Aqui, pessoal, vou colocar um X apenas para que ele apareça, tá vendo? Então ele já está aparecendo aqui esse Xzinho, tá? Mas por que você já vai colocar? Ele já vai inicializar com o X? Não, ele não vai inicializar com o X. Ele não vai inicializar, na verdade, com nada. Vai aparecer em branco, assim como aquele início daquele projeto que eu mostrei para vocês. Eu só vou colocar aqui para a hora que nós começarmos a criar a nossa folha de estilo, ser mais fácil, ser mais prático, para que nós possamos aqui ver, né, visualizar então a formatação que nós vamos atribuir. Então, vou colocar pelo menos nesses 3 primeiros botões para que a gente possa enxergar isso aqui e posteriormente a gente tira esse texto, beleza? Então, para o nosso Touchable, para esse botãozinho aqui, eu vou criar um Style. Para esse Style aqui, eu vou falar que eu quero styles.botão, que vai ser os estilos do botão. Por enquanto, eu não vou passar um evento aqui, um onPress, para que ao pressionar ele chame uma função. Então não vou chamar função ainda, até porque nós não criamos as funções ainda. Maravilha? Então aqui dentro do nosso texto eu vou chamar um estilo basiquinho, que vai ser um style recebe styles.texto. Maravilha? Então, criei botão, criei texto. Vou chamá-los aqui, né? Vou colocá-los aqui dentro da minha folhinha de estilos. Botão, certo? E agora o nosso texto, text não, texto, para que nós iniciemos o processo de criação dos nossos estilos, para que os estilos já comecem a ser aplicados aqui, legal? Então, para a criação, para a elaboração disso, eu vou entrar aqui ou no emulador do Android ou do iOS, até para a gente poder dar uma pequena olhada. E para quem não é acostumado, mais uma vez com o React, veja que ele sempre vai inicializar aqui em cima, então nós precisamos fazer algumas configurações aqui de estilizações sempre que a gente começa a configurar, beleza? Veja que jogo da velha simples, ó, o xizinho está escondidinho aqui perto do nosso relógio aqui, então não quero isso aqui, eu quero algo melhor. Vou começar a configuração através do container, tudo bem? Aqui no container eu vou definir então um flex para ele e vou colocar um flex 1. Bom, para que eu utilizo essa propriedade aqui do CSS flex 1? Normalmente eu utilizo para que ele entenda que ele vai tomar a tela inteira. Então essa view que nós colocamos aqui, ela vai tomar a tela inteira e não vai ficar restrito apenas à quantidade de componentes que tem aqui. Isso porque se eu colocar um fundo, alguma coisa para ela, o que vai acontecer? Ele vai atribuir esse fundo apenas aos componentes disponíveis. Isso eu não quero. Eu vou jogar esses conteúdos aqui, então todo o nosso conteúdo para o centro. Então eu quero que ele saia do centro para as extremidades. Então, para isso, nós vamos utilizar, sempre que ele dá aqui, pessoal, tá? Deixa eu ver se ele vai carregar de novo. Sempre que ele der aqui essa mensagem, create e tal, você pode pressionar ESC para ele sair, senão ele não sai esse hint aqui, essa caixinha de mensagem, beleza? E olha, se você estiver no emulador, ele ficou a telinha cinza, pode clicar que ele volta, tá bom? Então, vou colocar aqui uma propriedade justify content, ou seja, eu vou justificar o conteúdo
Aqui eu vou colocar ao centro. Então você vai colocar a palavrinha center. Justify Content, ele traz aqui o conteúdo para o meio. O Align Items, ou seja, vou alinhar os itens ao meio, é uma outra propriedade. Então vou colocar aqui Align Items, também propriedade Center, ok? Maravilha, então já está todo mundo aqui ao centro. Agora nós vamos começar a configurar o jogo da velha simples, o nosso título, então, pessoal. Então, para o nosso título, eu vou começar aumentando um pouquinho o tamanho da fonte. Para isso, eu vou utilizar Font Size. Aqui vou colocar um tamanho 25 para que ele fique com bastante evidência, tudo bem? Vou colocar também um peso para essa fonte. Então, vou colocar Font Weight. Aqui nós podemos colocar desde o 100 até o 900, veja que o 100... Ah, Alexandre, mas está tão feio aqui, na tela do meu celular também vai aparecer assim? Não, se você abrir em My Device e carregar no seu celular, você vai ver que vai aparecer certinho. Então o 100 é o mais fininho e o 900 o mais espesso. Eu gosto de colocar bold, que seria o bold. Opa, precisa estar entre aspas. Alexandre, aspas simples ou aspas duplas? O que você quiser. Ele aceita aspas simples ou aspas duplas. O bold seria equivalente ali ao tamanho, ao peso, né? 600 mais ou menos, 600, 700. Então, eu gosto de deixar aqui no bold. É um tamanhozinho aqui, um peso legal aqui, tá? Eu acho que combina bem aqui quando utiliza o bold. E eu vou dar uma margem aqui, pessoal. Vou colocar aqui margem bottom. Margem bottom quer dizer margem inferior, margem de baixo para cima. Como o nosso texto está coladinho aqui, né? Estava pelo menos coladinho, deixa eu comentar. Olha, ele estava coladinho no botão. Eu vou dar uma margem aqui. Esse 20 corresponde a 20 pixels, beleza? Agora, ó, eu vou copiar aqui, pessoal, muita atenção nessa parte. Eu vou copiar o touchable, tá vendo? Esse touchable do início ao fechamento do touchable. E vou colar aqui e vou colar aqui. Legal? Veja que ficou X, X e X. Eu vou colocar bolinha aqui, tá? Vou colocar o O maiúsculo. Tá vendo que ele ficou? X, X e bolinha. Só que o nosso jogo da velha, ele é composto por linha e coluna. Esse cara aqui vai ser a nossa primeira linha. Então eu quero que ele fique como? Que ele fique em formato de linha, tudo bem? Para isso, eu vou fazer a utilização de uma propriedade aqui, né, do nosso CSS, da nossa folha de estilo, que é um direcionamento do flex. Então eu vou flexibilizar essa view, né, esses componentes dentro dessa view, que eu vou denominá-la de linha, e vou colocar então um flex direction. Esse flex direction, ele vai ser row, ou seja, ele vai ter um modelo de linha, tá vendo? Agora está um ao lado do outro, tudo bem? E agora eu vou colocar um margin button aqui também, porque eu vou ter linhas abaixo, então vou colocar um margin button. Esse margin button vou colocar de 10 pixels. Ah, Alexandre, mas eu nem percebi. Ah, por que deu esse erro, Alexandre? Porque ficou faltando a vírgulazinha aqui, tá? Eu nem percebi a margem aqui. Por quê? Porque ainda nós não temos a linha de baixo, tudo bem? Agora eu vou criar um botão efetivamente aqui, né, visual, para que nós possamos enxergá-lo. Então, nós vamos aqui na propriedade, no estilo botão, e vamos trabalhar algumas propriedades. Aqui tem bastante. Então, vou trabalhar primeiro a de largura, depois a de comprimento. Então, eu vou colocar width de 100 pixels. Então, ele vai ter uma largura aqui de 100 pixels.
Legal? Agora eu vou colocar um comprimento para ele de 100 pixels. Você não vai conseguir visualizar porque o fundo vai estar branco, mas já já a gente enxerga ele. Já vamos enxergar ele? Eu acho que é melhor. Eu vou, antes de colocar então os tamanhos, eu vou colocar aqui, eu vou definir uma borda para esses botões. Então eu vou colocar border, veja que tem vários aqui, ó. O primeiro que eu vou colocar então é border width. Então eu vou colocar uma largura aqui para borda. Vou colocar de 1 pixel para a gente começar a enxergar. Tá vendo que agora existe aqui, dá para você enxergá-lo. Então, tudo bem? Vou colocar uma corzinha para essa borda, vou colocar um cinza bem clarinho. Então, vou definir aqui border color, o nosso border color. Para que eu coloque um cinza bem clarinho, eu vou colocar então em hexadecimal, hashtag CCC. Então ele corresponde a um cinza bem clarinho aqui. Alexandre, por que ele deu erro? Porque eu estou fazendo na parte superior e não coloquei vírgula na parte aqui que separa, tá vendo? Que agora ficou uma bordazinha bonitinha. Então, vou arredondar essas bordas, vou deixar bem redondinho, bem bonitinho aqui. Vou colocar aqui então border radius, então vamos aplicar um raio a essa borda. Vou colocar aqui de 20 pixels. Bom, o que determina aqui? Tá vendo que ele ficou bem arredondadinho. Se eu colocar 50 pixels, eu vou arredondar ainda mais. Quando eu colocar o width e o height, que seria o comprimento, né, desse botãozinho aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esses botões redondos. Depois eu até mostro isso para você. Eu não quero que ele fique completamente redondo. Eu quero que ele fique arredondado. Tudo bem? Então, atribuímos a borda. Vou atribuir aqui o comprimento, o width, de 100 pixels também, tá? Nota que eu vou até colocar aqui por curiosidade que é metade, então, do comprimento e da largura, seria 50, tá? Veja que aqui ele ficou redondinho, redondinho, redondinho. Então, fica opcional, se você quiser fazer redondo ou se você quiser fazer arredondado, eu prefiro para isso aqui arredondado. Então, vou colocar esses 20 pixels aqui. Alexandre, mas ficou um colado no outro, como que eu descolo? Atribui uma margem. Vai ser margem bottom agora? Não, ele vai ser apenas uma margem. Então, ele vai atribuir em cima, na direita, embaixo e na esquerda. Então, vou colocar aqui margem 5, nota que ele espaçou aqui, deu 5 pixels em todos os lados. Bom, e agora vou colocar mais uma propriedadezinha aqui, que vai ser o Align Items. Vou colocar para ele Center, beleza? Para trazer ele para cá. Alexandre, mas eu queria que ele ficasse bem ao meio aqui. Qual que eu utilizo? Lembra que nós já utilizamos anteriormente aqui o Justify Content. Vamos colocar aqui Center. Legal? Agora sim, Center. Tudo centralizadinho, tudo bonitinho aqui, tudo funcionando então, minha gente. E agora eu vou partir para a parte de configuração do nosso texto. Bom, o nosso texto é o X e a bolinha. Eu vou trabalhar algumas opções para ele, mesmo porque nós vamos trabalhar com uma propriedade aqui, com algo da programação chamado condicional ternário, dentro dos botões aqui, para que quando seja o X, eu quero que apareça numa cor. Quando for a bolinha, eu quero que apareça em outra cor, tá? Então, vou ter que utilizar condicional ternário para isso. Eu vou utilizar dentro do componente. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar algumas configurações básicas, só mesmo para a gente poder visualizar aqui alguma coisa. Então, para isso, gente, eu vou inicializar criando um texto aqui, né, uma propriedade para o texto,
que é o font size, então vou colocar um tamanho da fonte bem grandão. Vou colocar 50 para que ele fique com bastante evidência. Agora eu vou colocar então um peso para essa fonte. Então, fonte weight. Se você quiser aqui colocar o 900, você pode colocar que ele vai ficar com bastante evidência, daquele jeitão ali. Alexandre, você já manteve o bold ali em cima, eu quero manter também. Tudo bem, você pode manter o bold, ele vai ficar um pouquinho mais condensado, mas vai ficar visualmente bonito, tá? Agora eu vou trabalhar, pessoal, com algumas sombras aqui nesse momento. Então, a sombra eu vou trabalhar da seguinte maneira: text, shadow, color. Então, a primeira coisa que eu vou atribuir, pessoal, é a cor que vai ter essa sombra. Normalmente, eu mantenho a cor preta. Só que como eu quero uma pequena difusão, então eu quero que ela fique um pouco opaca, eu vou utilizar o RGBA, que seria o padrão de cores RGB alfa. Então eu vou colocar alfa para a cor correspondente. Aqui, se você retornar a cor preta, que seria 000, opa, meu teclado numérico estava desligado. Ele já apareceria em preto. Deixa eu fechar aqui. Ah, claro, ele apareceria se não tivesse esse errinho aqui que eu coloquei um caractere solto aqui. Mas, Alexandre, não aparece aqui. Por que não está aparecendo? Isso porque a sombra que eu estou pedindo está da mesma cor do componente. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, o alfa, que seria o correspondente ao alfa, a quantidade de intensidade que você precisa. Eu vou colocar 0,75, que seria 0,75 de opacidade. Agora, eu vou colocar o shadow offset, que seria o deslocamento, beleza? O deslocamento dessa sombra, porque ele está coladinho ali atrás. Então, vou colocar o text, shadow, offset, que é essa propriedadezinha aqui. Para ela, você precisa definir uma largura e um comprimento. Para o comprimento, pessoal, então vou colocar aqui width. Para o comprimento, eu vou colocar -1, pelo menos nesse momento. Depois a gente pode configurar melhor. E weight, que seria a largura, né, -1, e o comprimento eu vou colocar aqui 1, beleza? E vou colocar um raio, então, para ele, para que ele tenha uma abrangência aqui. Então, deixa eu jogar aqui, text, shadow, não color, né? Color nós já utilizamos, shadow radius. Para ele aqui, então, eu vou colocar 10 pixels. Olha lá, pessoal, não sei se vocês já conseguem perceber, então, depois que nós atribuímos o raio, essa expansão, essa sombra. Então, vou tentar trocar a cor aqui, vou colocar uma cor vermelha para a sombra. Veja que a sombra, então, se projeta ali, já dá para a gente, visualmente falando, ficar um pouquinho melhor. Tudo bem? Então, olha lá, que baita evolução, pessoal, nós já tivemos aqui nos nossos componentes, né? Então, agora eu vou começar... Ah, depois, tá? Eu tenho mensagem aqui do vencedor, tenho reinicializar, né, a partida, mas depois a gente vai criar, então, esses componentes. Agora é o momento de nós começarmos a trabalhar com algumas funções e trabalhar com aquele condicional ternário que eu havia dito para vocês. Ou seja, quando for x, ele vai aparecer azulzinho, quando for o zero aqui, né, o O, aliás, que eu coloquei, ele vai aparecer talvez um azul, ou, enfim, ou um verdezinho aí, a forma que nós quisermos. Para isso, pessoal, nós vamos começar a utilizar os nossos estados, tudo bem? Então, os nossos estados nós vamos declarar sempre aqui, pessoal, logo após a criação da nossa função anônima e antes do retorno.
Então vai ser uma área onde nós vamos declarar as nossas constantes e também as nossas funções. Maravilha? Então vou começar aqui dando uma pequena espaçada e eu vou declarar essas cores através de constantes. Isso porque nesse modelo que eu construí com vocês, que vão ser botões fixos, nós vamos ter que fazer manualmente, tá? Existem outros modelos que posteriormente a gente pode até trabalhar aqui, não tem problema nenhum, que são formas mais avançadas de trabalhar, que seria a geração automática desses botões. Você programaria muito menos, mas o nível de complexidade aumentaria assustadoramente. Então, como meu objetivo para essa aula é ser um pouquinho mais básico, então a gente vai digitar um pouquinho mais. Aqui eu vou colocar então uma constante para a cor azul. Bom, para a cor azul, eu particularmente aqui eu trabalho muito bem. Se você já assistiu ao meu vídeo lá, que eu faço a landing page do Waze BR, você já pode ter visto que eu tenho uma especialização, né? Uma facilidade muito grande em encontrar cores, tonalidades de cores, né? Juntando os canais Red, Green e Blue. Então aqui eu vou utilizar um azul mais claro. Então para isso eu vou abrir, né, quase puxado ali para uma tonalidade roxa. Então eu vou abrir bastante o canal do Red, que seria o vermelho. Vou colocar aqui um pouquinho de verde e vou abrir bastante ou totalmente o canal azul. Vou colocar aqui o FF. Colocar maiúsculo e minúsculo dá alguma diferença? Não, não dá diferença nenhuma, tá? Pode ficar tranquilo aí, que você não vai ter problema com isso aqui. Alexandre, ainda não está aparecendo. Por quê? Isso porque nós não definimos para os botões essa estilização e a condição, a estrutura condicional ternário. Vou colocar aqui const verde e para o nosso verde eu vou utilizar aqui 94, opa, tem que ter o hashtag aqui, senão não funciona. Vou colocar 94 e 9D4, beleza? Eu acho que vai ser um verde aqui mais clarinho, mais bonitinho aqui. Bom, ainda nós não temos o funcionamento para que ele apareça as cores verde e azul, porque nós não temos as nossas funções criadas, enfim, nós não temos ainda a chamada dessas funções, a troca de cores e etc. Então, agora entra a parte legal do negócio, que é a nossa programação das nossas funções. Então, bora lá colocar a mão na massa, que agora a gente vai fazer bastante coisa interessante aqui na programação. Se você tiver dúvidas, pause o vídeo, volte, tente novamente. E se mesmo assim você não conseguir realizar, já adianto que eu vou deixar o código-fonte disponível aqui na descrição do nosso vídeo, além do que você pode me chamar a qualquer momento, em qualquer rede social, para que eu tire a sua dúvida. Então, bora lá! Agora, pessoal, a gente vai trabalhar bastante aqui. Eu não vou nem me preocupar muito com essa questão estética, até porque eu vou tirar esse X aqui, eu vou ter que passar uma condição, né, uma estrutura condicional para que eu saiba qual jogador está jogando aqui. Então eu preciso saber se é o jogador X ou o jogador bolinha que vai jogar, enfim. Aqui eu não vou me preocupar muito com isso, pelo menos nesse momento. Então, vou até sair aqui do emulador, vou para a web para que eu não precise ficar clicando constantemente ali, beleza? Vou começar, pessoal, então, criando o nosso tabuleiro com 9 posições. Então, nós teremos um array, nós teremos uma matriz com 9 posições para que armazene os valores das posições, que eu vou chamar de posição 0, 1, 2, até a posição 8,
para depois nós termos o vencedor, ou na linha, né, ou na vertical, ou na horizontal, ou então na diagonal. Então, para isso, nós vamos criar uma constante aqui. Essa constante, então, como ela vai ter um estado, nós vamos utilizar a função useState aqui do React, né, o hook useState. Eu vou chamá-la de tabuleiro e vou colocar aqui o setTabuleiro. Opa, tabuleiro. Agora sim. Vou falar que ele vai receber, então, o nosso useState, a nossa função useState. O que nós teremos de valor para a função useState? Nós teremos um array, que vai ser a nossa matriz aqui, e esse array eu vou querer com 9 posições. Vou utilizar também a propriedade aqui, fill, né, de preenchimento dele. Inicialmente, o preenchimento dele vai ser vazio. Eu não quero que tenha preenchimento. Por quê? Quando nós... Opa, puxei para baixo aqui sem querer. Quando nós inicializarmos o nosso tabuleiro, eu quero que ele seja inicializado totalmente sem parâmetros aqui, sem nada. Então, eu quero que ele seja inicializado sempre em branco, tudo bem? Agora, nós vamos passar para... Eu ia até criar aqui junto com vocês agora essa chamada desse tabuleiro aqui. Mas eu não vou criar, até porque ele vai ficar requisitando outras funções se eu assim fizer. Então, não quero que isso ocorra, senão ele vai ficar dando muitos erros aqui. Então, nós vamos inicializar criando mais algumas constantes aqui. Vou declarar, então, uma constante para definir qual será o jogador atual e qual eu quero que inicialize. Aqui, por padrão, vou inicializar por x, tudo bem? Alexandre, tem como configurar depois? Olha, escolha quem você quer, tal. Tem sim, mas claro, vai aumentando muito o nível de complexidade. Então, vou inicializar com jogador atual, certo? E, claro, como eu estou trabalhando com um useState, eu vou precisar da funçãozinha setJogadorAtual. Então, quem que eles vão receber aqui? O nosso estado. Então, vou colocar aqui o useState. Para o nosso useState, eu vou pedir para que ele inicialize em x, ou com x, como você preferir. Alexandre, ele aceita tanto as aspas simples quanto as duplas? Sim, aceita tanto uma quanto outra. Coloquei essa até de propósito para você ver que ele não gera erro. Eu vou mudar para aspas simples porque eu gosto de usar mais como um padrãozinho aqui. Bom, eu vou precisar aqui, pessoal, declarar uma outra constante que ela vai ser responsável por armazenar a mensagem. Qual mensagem é essa? Se o nosso jogador venceu, se ele, né, qual foi o vencedor, ou se houve empate. Dá até para colocar, se você quiser também, o que perdeu. Então, eu vou colocar mensagem, set, mensagem. Legal? O nosso estado, então, inicialmente, ninguém nem venceu, nem perdeu. Assim como diria a Dilma, né? Nem ganha, nem perde, só perde, né? Então, vamos lá. Vou inicializar em branco aqui, sem nada, tá? Agora, eu vou precisar aqui... Bom, talvez depois eu altere alguma coisa, mas eu acho que eu vou trocar depois cor de mensagem e tal, mas no momento eu não vou mexer nessa parte aqui. Nós vamos então para as nossas funções. Bom, a primeira função que eu vou criar aqui para o nosso tabuleiro, para o nosso jogo em si, vai ser o seguinte: eu vou ter uma função, vou criar uma função para que ele pegue e inicialize com X. Então, ao clicar aqui nesse botão, o primeiro jogador, o jogador atual, vai determinar um X.
Para isso, eu quero que ocorra, que exista um índice, e esse índice vai verificar qual foi o jogador, o momento do jogador, se foi o X ou bolinha. Se ele está setado com X, eu quero que ele troque para bola, para que ele clique aqui e vice-versa, tá? Então vamos lá, que na construção eu acho que fica um pouco mais simples da gente compreender. Então, nós vamos criar a nossa função. Eu gosto de criar por const. É um padrão, veja que é um padrão que eu utilizo dentro do meu projeto inteiro. Eu não utilizo mais por function. Eu acho que já está um pouquinho antigo. Eu gosto de trabalhar de uma forma um pouquinho mais moderna. Então, o nome da nossa função vai ser, eu vou colocar aqui, trocar botão. Você pode colocar o nome que você quiser, só lembra de chamar a função correta no momento em que você estiver criando aí, tá? Então a nossa função trocar botão, ela vai receber uma função anônima inicialmente, né? Assim que nós trabalhamos com a criação da nossa função através de constante. Bom, a nossa função, eu quero que ela tenha um parâmetro indicativo, que vai ser o índice. Esse cara que vai fazer o controle para ver se é o jogador 1 ou jogador 2 ou jogador X e jogador bola. Aqui dentro da composição, eu quero fazer uma verificação, eu quero ter um if aqui, que ele vai verificar se a célula em questão, por exemplo, esse botão, se já está preenchido. Se ele já estiver preenchido, eu não quero que ele retorne nada, porque se nós não fizermos esse tratamento aqui, o que vai acontecer? Supomos que nós temos a bolinha aqui, o O. A hora que eu clicar, ele vai trocar para X. Isso não vai dar muito certo. O pessoal não vai gostar muito do seu game aí não, tá? Então vou falar aqui. Olha, se o tabuleiro, ou seja, se a nossa constante tabuleiro, aí eu vou abrir então o meu parâmetro lá no índice, né, do meu tabuleiro. Se estiver diferente de vazio, eu vou colocar aqui return. Tudo bem? Então aqui, só para que você se lembre o que isso aqui faz, eu vou colocar aqui, se a célula, né, se o botão em si, já estiver preenchido, não faz nada. Eu acho que vai ficar mais sucinto. Aquela velha pergunta que o pessoal me faz direto no presencial. Alexandre, precisa escrever o comentário? Não, não precisa, é só para você lembrar aí e te ajudar um pouquinho. Agora nós vamos começar a atualização do tabuleiro. Então, vou começar aqui com um comentário. Atualiza, eu colocar atualização, vou colocar só atualiza o tabuleiro com a jogada do jogador atual. Beleza? Só para você saber o que está acontecendo. Então, para isso, eu vou criar uma nova constante com um novo tabuleiro. Esse novo tabuleiro ele vai fazer o quê? Um espelhamento, um spread do estado que nós temos aqui, até para que ele saiba o que está acontecendo e crie, então, um novo tabuleiro para que ele possa mudar aqui o estado de X para bola e vice-versa. Beleza? Então, vou declarar aqui constante, uma nova const, novo tabuleiro, certo? Ele vai receber quem, Alexandre? Dentro aqui, então, dos colchetes, eu vou colocar um spread, um espelho do tabuleiro, para ele herdar o tabuleiro antigo, para ele entender o que está acontecendo. E aí, qual vai ser o comportamento do nosso novo tabuleiro? O nosso novo tabuleiro, ele vai ter o parâmetro índice. E ele vai receber quem? O nosso jogador atual, que nós já havíamos criado aqui posteriormente. Vamos imaginar o seguinte, é pequenininha, tá vendo a função? É pequenininha, mas só para você entender um pouquinho melhor pela explicação. Imagina que você inicializou o jogo,
tá? Imagina que você acabou de inicializar. Aí você vem aqui, bom, vou jogar nessa casinha aqui. Assim que eu clico aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai atribuir o x, isso porque esse estado aqui, ele tem o x como valor inicial. Então, se eu clicar novamente, claro, ele não vai permitir. Agora, o que vai acontecer? Como ele já atribuiu o x, eu vou ter que fazer uma verificação do trocar botão, né? Então, nós não chamamos essa função aqui ainda do trocar botão. Como eu vou chamar essa função, ele vai verificar se os campos já estão preenchidos. Se eles estiverem, então, com valor diferente de vazio, é sinal que eles já estão preenchidos, ok? Bom, pulou essa etapa aqui e veio para cá. Ele vai gerar, então, um novo tabuleiro. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai trazer para cá qual posição que nós temos, qual é o jogador atual. Bom, o jogador atual é o X. Ele entendeu isso, que no índice o jogador atual que acabou de marcar é o X. Então agora eu preciso trocar esse valor. Eu preciso acessar através da função setJogadorAtual esse estado aqui e trocar para a bola. Para que nós façamos isso, eu vou colocar um comentário, né? Alterna o jogador atual entre, né? Eu ia colocar para, né? Vou colocar entre o X e o O maiúsculo. Beleza? Então, vou colocar set jogador atual, a nossa função aqui, tá? Set jogador atual, vai receber o nosso jogador atual e eu vou jogar um condicional ternário. Eu vou falar que se ele for X, lembra aí, pessoal, da regrinha do igual, igual e do igual, igual, igual. Então, eu estou falando, olha, se o meu jogador, né, atual for exatamente igual ao X, para quem é meu aluno, principalmente dos cursos online, lá no módulo de JavaScript, eu tenho 2, 3 aulas específicas sobre esse tema aqui. Então, se ele for o X, eu quero que ele troque para, né, a bola, para o O. Se ele for O, eu quero que ele faça o quê? Que ele troque para o X. Opa, não coloquei entre as aspas. Tudo bem? Então aqui dentro do meu condicional ternário, ele começa verificando, porque sempre o primeiro, como o primeiro clique vai ser X, ele vai verificar, olha, se for X, troca para bola. Mas depois que ele trocou para bola, ele já não sabe mais qual é o jogador atual. Então, para isso, ele vai ter que fazer a verificação, se for bola, então ele vem aqui e troca para X. É igualzinho o if. Eu poderia até colocar um if aqui, mas para não criar aquela estrutura grandona, eu utilizo o condicional ternário. Agora nós vamos já começar a fazer o teste para passar esses valores aqui. Só que olhando a função, peço até minhas desculpas para vocês, eu esqueci de atualizar o tabuleiro. Então eu preciso atualizar esse cara aqui para ele saber qual posição que recebeu o valor, para que ele não armazene em local incorreto, tá? Senão ele vai dar erro e ele nem vai atribuir, aliás, o X aqui e a bolinha aqui então. Então eu vou colocar set tabuleiro, a nossa funçãozinha set tabuleiro, para que ela faça essa atualização. Bom, ela vai receber quem, Alexandre? O nosso novo tabuleiro. Agora ele vai funcionar direitinho. Vou até comentar, tá? Atualiza o estado do tabuleiro. Maravilha? Então, agora sim. Então, lembra que eu falei que nós vamos devagar nessa etapa aqui, pessoal, para que funcione de fato e depois, na hora que você copiar e colar, o seu projetinho já esteja correto. Nesse momento, eu vou fazer a remoção, pelo menos desse primeiro X aqui, para que a hora que clique, ele receba, então, essa função e realize essa atualização.
Então, para isso, pessoal, o que eu vou precisar? Ao tocar no botão, então o touchable é ao toque, então ao tocar no botão, eu vou utilizar aqui um evento chamado onPress, uma prop, tá? Chamada onPress. Eu estou falando bastante evento, pessoal, porque eu estava numa mentoria, numa consultoria com uma pessoa hoje pela manhã, bem cedinho, e a pessoa estava com muita dúvida no Delphi, e o Delphi trabalha com eventos, que são muito semelhantes, props e eventos, mas aqui o nome correto são props, tá? Então, a nossa prop onPress, ela vai receber o quê? Entre chaves, pessoal, você vai passar então a chamada da nossa função trocar botão. Como que você faz isso? Aqui dentro das chaves do evento onPress, você vai abrir parênteses, colocar o arrow function para que ele realize a execução da função. Então, esse símbolo aqui, né, dessa funçãozinha aqui, junto ao arrow function, está dizendo para a nossa própria onPress que ao pressionar vai ser executado essa função aqui. Então ele vai começar desde a primeira linha, verifica, enfim, já já eu explico melhor. Então vou colocar aqui trocar botão. O que nós vamos trocar? Eu vou pegar aqui e demarcar uma posição para o botão. Isso aqui é muito, muito, muito importante, pessoal. Esse vai ser o botão 0, esse 1, esse o 2. Na linha de baixo, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Isso você tem que estar muito certinho, senão ele vai bagunçar tudo aqui para você. Agora nós vamos definir o texto do botão, que nós havíamos colocado o X inicialmente de maneira fixa, mas agora nós vamos fazer a chamada desse valor, só que o valor vai ser vindo do tabuleiro de verdade. Então, dentro do componente text, presta bastante atenção nessa parte, você vem aqui e abre uma expressão aqui dentro. Isso indica que nós traremos uma programação. Eu vou trazer o nosso tabuleiro para cá. Qual posição que eu vou trazer? A mesma que eu estou referenciando aqui, que é a posição 0. Até para que ele entenda aqui na atualização do tabuleiro qual é o botão que está marcado através do índice e da posição que foi demarcada. Então, para isso, nós vamos definir aqui o nosso array e colocar a posição 0. Alexandre, será que está funcionando? Já não, está funcionando. Então, claro, se eu clicar aqui de novo, ele não troca. E agora, o que nós vamos fazer então, pessoal? Eu vou tirar esse terceiro botãozinho daqui e vou, o segundo também. Muita, mas muita atenção aqui. Copia o touchable, bonitinho. Vem aqui, cola ele. Não deixe o torto dessa maneira. Vem aqui, dá os tabs aqui correspondentes para que você mantenha uma estética. Ah, eu quero clicar aqui em Pretter, né, que ele já configura. Beleza, você pode fazer, desde que a indentação esteja realizada. Eu gosto de espaçar. Depois, claro, que está espaçado para condensar o código, eu tiro os espaços, mas visualmente falando, eu gosto de ir trabalhando dessa maneira. Bom, esse segundo botão será o botão 1. Esse botão é o 1. Qual a posição do tabuleiro? 1. Esse próximo botão é o 2. Qual a posição do tabuleiro? 2 também, que é esse aqui. Então vamos lá dar uma olhada? X, bolinha e X. Praticamente funcional agora. Ah, eu já vou sair copiando e colando? Ainda não, pessoal, porque agora eu vou determinar uma corzinha para ficar bem bonitinha aqui. Então vamos lá. Essas cores que nós vamos trabalhar serão as cores azul e verde que nós já definimos aqui anteriormente dentro aqui das nossas constantes. Nós vamos passá-las aqui dentro, pessoal, junto com os nossos estilos de texto. Então, existe uma possibilidade aqui que nós utilizamos com bastante frequência aqui no React, que é você mesclar uma quantidade de estilos. Dá para fazer com espelhamento, dá para colocar até mesmo condicional.
Como nós não definimos a fonte, né, a cor da fonte aqui no texto, então eu não preciso criar um spread, um espelhamento para ele. Eu vou simplesmente aqui dentro dos styles criar um array, ou seja, vai ser uma espécie de uma matriz com vários estilos dentro. Então, nesse style aqui, nós vamos colocar um colchetezinho, tá? Style, texto, presta bastante atenção para não errar a posição. Nota que a expressão está aberta, que são as chaves, e os colchetes aqui estão dessa maneira aqui, ok? Agora eu vou colocar uma vírgula aqui do lado para que ele mantenha os estilos, tamanho de fonte, etc. E eu vou colocar entre chaves, entre uma expressão, o objeto de cor em questão. Então vou colocar aqui color, que seria a propriedade para cor, e eu vou fazer a verificação do condicional ternário. Eu vou apenas entrar aqui em editor, file, eu vou tirar os arquivos para que a tela fique um pouquinho maior, só para você visualizar esse momento aqui que é importante. Então o condicional ternário vai ser o quê? De acordo com a posição do tabuleiro. Então eu vou falar para ele, olha, se o tabuleiro na posição 0, beleza? For exatamente igual a x, então se nós temos o x, eu quero que ele seja azul. Vou passar o azulzinho para a gente aqui. Se não, eu quero que ele seja o verde, beleza? Então, nota aí, ó, dá um pause, dá uma lida bonitinho antes de você fazer, tá? Aqui, então, condicional ternário, se na posição do meu tabuleiro aqui, se na posição 0 do meu tabuleiro tiver x, eu quero que seja azul. Se não, eu quero que seja verde. Ou seja, se não o quê? Se não for x, ele vai ser o 0, ele vai ser a bola, né? O O. Então, a bolinha vai ser verde, se não, vai ser azul. Vamos testar? Vou clicar aqui, tchanã! Tá aí, pessoal, o x azulzinho. Veja bem o que eu vou fazer, tá? Para você não errar. Bom, deixa eu voltar aqui os arquivos, que talvez depois eu os utilize de novo. Então, por isso que eu falei para você não se ater muito a essa parte aqui, ó. Eu vou apagar e vou colocar Ctrl C e Ctrl V, um novo Touchable aqui para gente. Lembra? Ele está na posição 0, aqui eu passo para a posição 1. O tabuleiro, posição 1, e aqui também, posição 1, ok? Vamos lá dar uma olhadinha. Vou clicar aqui, X, e olha aí a bolinha verde. Olha que bonito, pessoal, que está ficando o nosso joguinho da velha aqui. Bom, então vou complementar, né? Vou completar, aliás, melhor dizendo aqui, esse camaradinho aqui, pessoal. Então, vou colocar aqui posição 2, aqui posição 2 e posição 2. Maravilha? Então, tudo funcionando e agora vem uma tarefinha aí para vocês, hein, gente? Qual vai ser a tarefa em questão? A tarefa é simples, eu não vou fazer aqui com vocês, até para não ficar muito longa a aula, mais do que já está. Você vai copiar desse comentário, primeira linha, até essa view, que é o fechamento da view da linha, beleza? E aí você vem aqui e cola logo na parte de baixo dessa view, dessa primeira linha aqui, para que fique dessa maneira aqui. Mas Alexandre, por que eu clico aqui e ele está preenchendo a linha de baixo? Isso por causa do nosso índice. Lembra do índice 0? Ele está indexando, através da posição 0, o que nós demarcarmos. Então, qual é a sua tarefa? Colocar aqui segunda linha e trocar. Nós paramos na posição 2, posição 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Colar a terceira linha e trabalhar ali, né? Posição 6, 7 e 8. Então, vou pausar e retorno junto com vocês com a tarefinha realizada, beleza? Vamos lá? Bom, então,
tarefinha totalmente realizada, coloquei segunda linha, terceira linha, todo mundo funcionando, belezinha aqui. Agora falta realmente só a finalização, porque ele está preenchendo, mas veja que ele não está finalizando. Aqui o X ganhou e o círculo ganhou, e ele não deu nenhuma mensagem nos comunicando referente a isso. Então, para isso, pessoal, nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar fazer uma verificação de quem é o vencedor de maneira efetiva. Então, primeiro eu preciso determinar algumas combinações de qual será o vencedor. Então, vou ter que colocar ali a linha, 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 coluna, coluna, coluna e diagonais. Então, nós vamos precisar determinar quais são aqui essas combinações. Então, eu vou voltar aqui antes do meu return para nós determinarmos essa função. Então, vou declarar uma constante que vai chamar verificar vencedor, beleza? E, claro, ela vai receber aqui a nossa funçãozinha anônima para que ela funcione então. Bom, para a gente começar o nosso trabalho aqui, eu vou precisar então ter o parâmetro tabuleiro aqui. Tabuleiro, dentro do nosso tabuleiro, opa, tá maiúsculo aqui que ele pegou a constante e não é isso que eu quero. Eu quero apenas um parâmetro. Esse parâmetro poderia ter qualquer nome, beleza? Aqui dentro, então, eu vou fazer as possíveis combinações dentro de um array. Então, vou chamar de const combinações, lembra, sem acento e etc. E padrãozinho camel case. Combinações vitória, mas escreve certo, tá? Não faz igual eu não, escrevendo errado aqui. Que coisa feia pro mundo inteiro, hein? Então, vou abrir o meu array e vou colocar, então, primeira linha. Quem é a minha primeira linha? 0, 1 e 2. Então, aqui seria a minha primeira linha. Então, para isso, eu coloco dentro desse array um outro array. Tudo bem? 0, 1 e 2 são as posições dentro do meu tabuleiro. Se você quiser separar um pouquinho para ficar mais bonitinho, é melhor. Vou entrar para a segunda linha. Então, quem é a minha segunda linha? 3, 4 e 5. Aqui você vai determinar só desse jeitinho mesmo, tudo bem? Eu só vou pausar aqui para fazer então rapidinho e colocar os comentários caso você se perca. Só um instantinho. Beleza, então veja que eu coloquei aqui linha 1, linha 2, linha 3 com as posições respectivas do tabuleiro. Coluna da esquerda, então, 0, 3 e 6. Lembra? 0, 1 e 2, essa aqui é 3. Então, 0, 3 e 6. Na sequência, 1, 4 e 7, 2, 5 e 8. E nas diagonais, 0, 4 e 8 e 2, 4 e 8, tá? Então, eu tenho ambas, ou 2, 4 e 6, né? Então, tenho ambas as diagonais aqui. Bom, isso já vai fazer com que funcione? Ainda não, pessoal. Agora, eu preciso verificar cada uma dessas combinações dentro de um loop. Eu acho mais fácil fazer essa verificação. Então, o objetivo vai ser o quê? Nós criamos aqui, logo após a nossa lista aqui, né, de verificação de vencedores, eu vou criar então um laço para que ele faça, para que ele percorra aqui todas as possíveis combinações da vitória dentro desse array. Então, para isso, nós vamos declarar aqui for, então vou colocar o for, o laço de repetição. Aqui dentro do meu for, eu vou colocar o quê? Eu vou declarar uma variável temporária, uma let temporária, e essa let ela vai ter 3 posições, posição A, posição B e posição C. Então, vou colocar aqui A, B e C, isso para que ela armazene, pessoal, essas 3 posições, para sempre que for trocar o valor aqui do botão, ele faça a verificação para ver se a pessoa venceu ou não. Então, eu vou complementar, né? For off,
né? Então, o que eu vou fazer a verificação aqui? Das combinações da vitória. Então, vou colocar dessa maneira aqui. Vou abrir, então, o laço de repetição, até para sumir o erro, e agora eu vou colocar um if. Esse if, qual vai ser a função, o objetivo dele? Ele vai verificar se as três opções têm o mesmo valor. Se tem x, por exemplo, tá? X, x e x, ou bola, bola e bola, tá? É só para fazer essa verificação mesmo. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou colocar aqui uma verificação para ver se o tabuleiro tem algum valor vazio, até porque se ela estiver sem X ou sem bola ali, não faz sentido ele fazer essa verificação e falar que a pessoa ganhou ou não. Então vou colocar aqui, seu tabuleiro na posição A. E aí eu jogo um E comercial aqui e coloco, e o tabuleiro na posição A também for igual, igual, igual ao tabuleiro na posição B, vou colocar um E comercial aqui novamente, e colocar se o tabuleiro na posição A for exatamente igual ao tabuleiro na posição C. Então, vou abrir aqui as chaves para que nós retornemos, né, quem é o vencedor, se é X ou é bola. Então, vou colocar aqui return tabuleiro, que é o nosso parâmetro. Vou colocar aqui a posição A. Vou até marcar aqui para facilitar para você. Retorna o vencedor X ou bola, certo? Se não, o que ele vai retornar? Ele não vai retornar nada. Ele vai retornar null. Por que esse retorno nulo? Porque não tem vencedor ainda. Então, deixa eu explicar aqui de uma forma aqui um pouco mais detalhada. Então, nesse if, quando ocorre a execução dele, ele faz a verificação primeiro do parâmetro tabuleiro da posição A. A posição A seria essa primeira posição dessas combinações, dessas possíveis combinações. Então ele verifica sempre essas posições se existe um valor, x ou bola. Se tiver com valor nulo, no 0, no 3, no 6, novamente no 0, no 1, no 2, no 0, no 2 aqui, então ele nem faz a execução, ele nem passa para essa segunda opção aqui. Ele só vai passar para essa segunda opção se ocorrer. Então, se existe um determinado valor aqui nas combinações de vitória, na primeira casa, na primeira sentença, analisando a partir disso aqui, ele verifica, olha, então, já que existe um valor, ou x ou bola, na posição A, ele é igual ao que tem na posição B? Vamos analisar essa linha aqui. Então, nessa primeira posição, na 0, é x, tudo bem? Ele faz a verificação. Na B também é x. Então, se a primeira e a segunda opção forem x, ele verifica, olha, a primeira opção aqui é igual a C, então aqui se tem x, aqui também tem x. Então, se tiver, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui e vai retornar, então, o nosso vencedor, se é o x ou se é o 0, ou seja, quem está demarcado, se é x ou 0 dentro dessa opção. Se não tiver, ele retorna nulo, ou seja, imagine essa situação. Se ele está analisando essa linha aqui, a posição A, você concorda que não tem nada, que ela tem valor vazio? Então ele nem está entrando aqui nesse momento. A é igual a B? Ela não é, porque eu tenho um valor nulo na posição A. Então ele está retornando nulo. Ele realiza o retorno nulo. Tudo bem? Alexandre, mas já está funcionando? Ainda não está funcionando, porque nós vamos ter que fazer a verificação, né, e a chamada do verificar vencedor daqui a pouquinho. Então, vamos lá para a gente fazer esse carinha funcionar de verdade. Vem cá. Então, agora nós vamos verificar aqui dentro dessa função
trocar botão, lembrando, pessoal, que aqui é uma função, aqui é outra. Se você tiver dificuldade, quiser colocar algum comentário, é até interessante, ou até separar aqui com alguns enters para ficar mais espaçadinho. Então aqui nós vamos fazer uma verificação para analisar se, além de tudo isso que nós temos, da troca da bola para o X, se existe aqui um vencedor já na partida. Então, toda vez que ele trocar, ele vai fazer essa análise. Então, logo após aqui, pessoal, o set tabuleiro, novo tabuleiro, eu vou pressionar aqui um Enter e vou começar a colocar então se existe ou não um novo vencedor. Então vou atribuir um comentáriozinho, verificar ou verifica, né, se existe vencedores. Ou verifica se existe vencedor. Acho que sempre, né, principalmente os comentários um pouco mais sucintos. Então vou declarar uma constante aqui. A constante vai ser a constante vencedor. Essa constante, ela vai receber o quê? Ela vai receber a verificação que nós vamos fazer aqui dentro do verifica vencedor e, claro, do parâmetro tabuleiro. Então, eu vou passar esse valor aqui dentro. Então, eu vou colocar verifica vencedor, só que eu vou fazer a verificação desse novo tabuleiro para ele pegar e falar se o vencedor é o X ou se é a bola. Então, vou passar aqui dentro o novo tabuleiro, beleza? Agora, vamos lá colocar uma condiçãozinha, um if. Então, se houver vencedor, que nós já declaramos aqui dentro, vou colocar aqui, olha, se houver vencedor, o que eu quero que aconteça aqui? Nós temos esse carinha aqui, esse use state, que é a nossa, são as nossas mensagens, na verdade, né? Então, aqui dentro das mensagens, eles vão receber quem são os vencedores. É o X ou é a bola? Então, vou falar que o meu set mensagem, essa funçãozinha aqui, ela vai receber o vencedor atual. Para isso, você vai utilizar, não são aspas, você vai colocar aquele acentinho crase. Isso aqui na programação do JavaScript, a gente coloca o nome de template string. Isso vai permitir que nós coloquemos valores de variáveis ou até de constantes dentro de uma string, beleza? Então vou colocar aqui que o jogador, e aí eu vou passar aqui se é o X ou se é a bola. Então você vai colocar o sinalzinho de dólar para ele trazer um valor de uma constante ou de uma variável aqui para dentro, e você vai falar, olha, o vencedor, então vamos colocar aqui o vencedor aqui dentro, e ainda no template string vou colocar venceu e um pontinho de exclamação. Então ele vai retornar aqui o vencedor X, né, o jogador X venceu ou jogador bolinha venceu dentro dessa mensagem. Se você quiser, olha, eu queria fazer uma firulinha e aparecer, né, como o X é azul e a bolinha é verde, então eu quero que na mensagem inferior aqui apareça da mesma cor, ou X ou bolinha. Então vamos declarar primeiro aqui, pessoal, um novo estado, vou chamar um estado, veja que eu estou colocando aqui na parte superior, um novo estado que vai ser um estado para armazenar a cor da mensagem. Então, cor, mensagem, vou até copiar aqui para ir um pouquinho mais rápido, set cor mensagem recebe use state, e esse estado aqui eu vou inicialmente colocar black, vou deixar uma cor por padrão preta aqui, tá bom? Retornando então aqui para a nossa função, para o nosso if, então eu vou falar, olha, se o set cor mensagem, pessoal, vou deixar o padrão camel case certinho, tá? Então só vou alterar aqui, ó. Então o que nós vamos passar aqui para a nossa cor, para a nossa função de cor da mensagem? Eu vou falar, olha, aqui dentro, se o nosso vencedor ele for igual ao X, aí vai ser bem parecido aqui
com os nossos condicionais ternários. Então, vou falar que se ele for exatamente igual ao x, ele vai receber a nossa variávelzinha azul. Se não, ele vai receber a variávelzinha verde. Agora sim, tá? Então, só para que mude de cor e, enfim, fique bonitinho aqui. E logo abaixo nós vamos colocar aqui um return. Vou apenas escrever aqui return. Beleza? Esse return ele para a execução para não alterar aqui o jogador. Então ele vai fazer aqui o stop, né, da execução nesse momento aqui. Já estamos quase acabando, hein, pessoal? Agora a gente precisa verificar se empatou. Então deixa eu tentar simular aqui um possível empate. Opa, aqui ganhou. Não teve jeito. Quando a gente quer que empata, ele nunca empata, né, gente? Então vamos lá, vou tentar novamente realizar um empatezinho aqui. Bom, aparentemente aqui deu empate. Então, se ocorrer uma jogada como essa aqui, eu quero que a mensagem apareça escrito ali embaixo, né? Empate. Então a gente vai precisar fazer uma outra verificação. Aqui dentro do trocar botão ainda, logo embaixo dessa verificação do vencedor, se existe vencedor ou não, você pode fazer essa verificação. A ordem aqui não tem muito problema. Então, aqui nós faremos verificar se o jogo resultou em empate. Então, para nós realizarmos essa verificação, a gente também vai precisar dar uma olhadinha em todas as células para dar uma olhada aqui se elas estão vazias ou se elas possuem valor. Analisando isso, eu vou utilizar um método do JavaScript chamado every. Esse método, que na tradução seria todas, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai percorrer todas as células aqui do novo tabuleiro para verificar se todas satisfazem as condições fornecidas, tá? Então, para isso, vamos lá, eu vou começar a atribuir aqui um if. Então, tem uma condição. Se o novo tabuleiro ponto every, então vou chamar o nosso método e aqui dentro do método eu vou fazer essa comparação, então, essa verificação, tudo bem? Olha, eu olhando aqui, pessoal, eu acabei de encontrar um pequeno erro aqui. Eu escrevi vericar e é verificar, tá? Só que eu alterei aqui, peço desculpas de antemão, se você também colocou aí no seu, faça a correção, tá? Então vou entrar aqui e alterar aqui também, conste vencedor, recebe o nosso verificar vencedor, senão ele não vai funcionar, ou ele vai funcionar, mas com o nome errado. Então agora nós faremos a verificação em toda o nosso array, assim como eu falei, o ever vai percorrer todo o array. Deixa eu só fechar o parênteses aqui para ficar certinho, para a gente poder fazer essa verificação. Então vou jogar aqui agora a condição. A condição eu vou jogar assim, eu vou atribuir um parâmetro, vou chamar esse parâmetro de célula. Então nós faremos agora a verificação para analisar se o novo tabuleiro não tem nenhum valor vazio, ou seja, nós faremos todo, né, como nós temos o every aqui, então vou fazer a análise de todo o novo tabuleiro para ver se não existe valor vazio para declarar o empate, se assim for o caso. Então vou colocar célula e vou colocar resultado diferente, né? Então, exclamação igual igual vazio. Então aqui já fiz a verificação. Agora nós faremos o retorninho da nossa mensagem de empate aqui. Então vou enviar lá para a nossa função setMensagem empate, para declarar aqui então que houve um empate.
Se der empate, eu quero que apareça escrito em preto, na cor que nós declaramos anteriormente. Então, vou colocar 7 cor mensagem e nós havíamos colocado black ali, né? Então, vou manter a mesma cor, que é o black. E aí, pessoal, na sequência eu coloco return. Por quê? Para que ele pare a execução. Se der um empate, eu quero que ele pare a execução e não continue executando o nosso game, beleza? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, talvez se já está funcionando. Opa, ainda eu preciso verificar mais alguma coisinha aqui. Assim, no início da nossa jogada, nós colocamos essa condição até para garantir que o jogador consiga, né, realizar todas as jogadas até que o jogo finalize, até que o jogo termine. Então, para isso, eu vou complementar essa verificação. Então, aqui nós estamos verificando, né? Olha, se o índice do tabuleiro não estiver vazio, então se a célula já estiver preenchida, não faz nada, né? Senão, ele permite a continuidade do preenchimento da nossa jogada. Agora eu preciso travar. Como que eu vou travar esse cara aqui? Então eu vou falar para ele aqui, então eu vou colocar aqui duas barrinhas retas, que significa se não, ou seja, né, se não, perdão, ou se a nossa mensagem não for igual a vazia, aí sim ele para a jogada. Então vamos lá dar uma olhadinha. Vou colocar X bola, X bolinha, X, parou a execução. Ou seja, por que que ele parou, pessoal? Porque agora a nossa mensagem aqui em cima, ela tem um valor, ela recebeu um valor. Ela recebeu o valor que o X ganhou. Alexandre, mas e agora? Como que a gente pode fazer isso aqui para saber que o nosso X ganhou? Ou então que a bola, né, que o círculo ganhou. Agora nós vamos passar esse parâmetro lá embaixo. Eu também vou colocar um novo botão ali, pessoal, para que nós possamos até realizar ali o reset, enfim, o que nós formos precisar. Então, vamos lá. Eu vou descer aqui embaixo, logo após os botões, nós temos a nossa terceira linha de botões. Então, eu vou vir aqui e colocar a mensagem. Para quem, mais uma vez, pessoal, para quem sabe que eu trabalho com programação, que já viu programar, sabe que eu gosto muito de comentar as áreas. Então, mensagem de vitória. A mensagem de vitória é muito simples, tá? Então, é apenas um texto. Então, vou passar aqui o text, chamar o componente text, e nós vamos atribuir um style. Então, vou criar um estilo. Vamos definir aqui styles.mensagem para a gente poder colocar, então, a nossa mensagem. Aqui na nossa mensagem, pessoal, eu vou então abrir uma expressão, a chamada expressãozinha, que são as chaves, que é trazer uma programação aqui para o nosso JSX. Eu vou passar quem aqui para dentro, pessoal? A nossa boa e velha mensagem. Sem formatar, eu vou simular aqui a mensagem, jogador X venceu, perfeitinho, funcionando agora, maravilha, do jeito que a gente precisava. Então, vou colocar algumas propriedades, né, para a nossa mensagem aqui. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu só verificar. Isso é mensagem mesmo que eu coloquei, né? Deixa eu separar por vírgula. Mensagem, ela vai receber inicialmente um font size não muito grande, talvez de 25, e por enquanto vou colocar um peso na fonte, então fonte weight com bold, beleza? Agora, gente, eu vou ficou faltando colocar a vírgula aqui. Antes de passar a corzinha ou verde ou azul de quem venceu, eu vou criar um botãozinho logo abaixo aqui
para que esse botão possa resetar a nossa jogada, para que a gente possa jogar de novo, né? Senão ele para aqui, fica travado e não reseta. Então, para isso, eu vou criar a área do botãozinho aqui. Então, área do botão reset, certo? Bom, a área do botão reset é muito simples. Nós vamos criar um touchable, isso porque nós estamos utilizando o touchable no lugar do botão para todo o projeto. Então a gente vai definir sempre como touchable tudo que a gente for precisar aqui. Vou colocar resetar, já está aqui. Claro, agora a gente precisa criar uma estilizaçãozinha para ele aqui, né? Então, para o botão Style, recebe styles, ponto. Vou colocar aqui, ó, reset B, tá bom? Para facilitar até a escrita aqui, pessoal. Então, vou colocar o nosso estilinho reset B aqui. O nosso reset B, aí a gente pode colocar aí várias, enfim, várias cores diferentes, dá pra gente fazer uma porção de coisas aí. Eu vou começar colocando um background color para ele, para diferenciar um pouquinho, e vou colocar a corzinha aqui, inicialmente, 94 e 9D4, né? Que vai ser aí o nosso verdezinho aqui. Bom, ele ficou coladinho, Alexandre, ficou horroroso. O que eu faço? Vamos dar um pairing nele, ou seja, um espaço dentro do componente. Então, um pairing talvez de 10 pixels para ficar bom. Talvez até um pouquinho mais, hein? Acho que 15 pixels. Fica melhor ainda. Vou colocar então uma margem top para ele descontar um pedacinho aqui de cima. Então, margem top de 10 pixels para dar esse descontinho um pouquinho maior. Eu vou arredondar um pouquinho esses cantos aqui através do Border Radius. Alguns já fizeram antes que eu aí, né, pessoal? Border Radius, vou colocar aqui um 5 para deixar mais arredondadinho assim. Eu acho que fica um pouquinho melhor. Alexandre, eu queria colocar ele um pouquinho mais largo. Coloca um width nele aí, né? Uma largura fixa. Dá para você, se você quiser, o width. Para mim esse tamanho ali tá bom. Vou colocar aqui de 100, só para a gente poder dar uma olhadinha. Tá vendo? Então ele fica um pouquinho maior. Ah, mas e o texto, Alexandre? O texto tá feio aí. O que a gente pode fazer? Bom, já vou aproveitar que eu estou aqui, pessoal. Eu já vou criar o nosso estilo aqui embaixo. Vou colocar de texto reset. O nosso texto reset, eu vou colocar aqui uma cor para ele. A cor que eu vou colocar é branca, tá? Então, hashtag FFF. Vou colocar um branquinho e um font size. Não sei se o branco vai combinar, mas tudo bem. Font size, talvez 18. E, claro, vou colocar um text align para que ele alinhe o texto, pessoal, ao centro. Então, eu vou colocar aqui center. Beleza? Vamos aplicar para a gente poder dar uma olhadinha? Como que a gente aplica ele? É só vir aqui no nosso componente de texto. Às vezes eu olho um pouco para frente, um pouco para o lado, porque eu estou gravando com duas câmeras. Tudo bem? Então, continuando aqui. Então, o text aqui, pessoal, vou colocar um style, recebe a nossa propzinha aqui, o nosso componentezinho styles.texto reset. Olha lá, pessoal. Preto vai ficar melhor. Então eu vou tirar essa cor, esse color daqui, que eu acho que nós vamos ter um
um resultado um pouco mais agradável aqui para o nosso projeto. Bom, praticamente tudo funcionando. Olha lá, gerou o empate, né? Vou resetar aqui, não está resetando. Está faltando apenas o reset. Existem duas formas para a gente fazer isso aqui, tá? Duas formas. A primeira forma é nós subirmos aqui na parte superior e criarmos uma nova função aqui em cima, que seria a função de resetar. Seria a forma mais usual, a forma que eu mais gosto de trabalhar. Se você quiser, o React nos permite chamar tudo que a gente precisa dentro do próprio botão das funções. Eu acho que fica um pouquinho bagunçado, mas eu vou demonstrar, até porque de repente você pode olhar em algum outro vídeo, em algum outro local, e a pessoa passa assim e você pode falar, nossa, mas por que o Alexandre trabalha daquele jeito e aqui dessa forma? É porque cada um tem um costume de trabalhar. Então aqui dentro do botão, depois do Style e antes de fechar, eu vou colocar o nosso OnPress, a nossa prop OnPress. Ao pressionar, eu quero que ocorra uma determinada ação. Qual ação eu quero? A execução, então eu coloco parênteses, arrow function e colchetes, chaves, perdão, e as chaves que simboliza a nossa função anônima. Então, assim que pressionar, ele vai executar alguma coisa aqui dentro dessas chaves. O que vai ser a execução? A execução vai ser nada mais, nada menos do que tudo que nós temos aqui, pessoal, ó, tudo isso que nós temos aqui. Então, vou resetar, vou colocar o X, vou limpar a mensagem, vou colocar black, né, a cor preta para a nossa mensagem, para a gente fazer a finalização aqui dentro. Então, como que você pode fazer isso? Vou colocar o set tabuleiro. No nosso set tabuleiro, eu vou passar o quê? Vou passar novamente o array com 9 posições, fill. Então, vou passar essas 9 posições para ele e tudo limpo, tudo em branco lá dentro, sem nada. Vou colocar apenas um ponto e vírgula, não é necessário. Se você quiser colocar aqui, reseta o tabuleiro, pode colocar, que não tem problema. Eu acho até melhor. Vou também resetar aqui o nosso set jogador atual. Eu vou ter que voltar o jogador para o jogador inicial, que seria o jogador X. Lembra de colocar maiúsculo, tá bom? Então, se você quiser colocar aqui reseta com o jogador X, pode colocar o comentário que não faz mal. Reseta o jogador para o X. O que mais? Lembra que nós precisamos travar aqui, depois que ele deu a mensagem, ele travou? Eu preciso deixar aquela mensagem nula. Então, set mensagem, vou colocar aqui nulo. Para ela eu não vou colocar comentário. E eu vou retornar aqui para o set cor mensagem para o black, tá? Porque agora, depois disso, a gente só vai colocar as cores e já dá para a gente sair brincando aí com os nossos amigos, com o nosso jogo da velha simples aí. Vamos fazer um teste, pessoal? X, bola, X, bola, X. Jogador X venceu. Resetou, minha gente, olha que beleza. Agora o bola vai ganhar. X, bola, X, bola, X, bolinha. O vencedor, bolinha, venceu. E resetamos o nosso app praticamente, minha gente, 100% funcional. Agora, pessoal, como que a gente faz, então, para que essa mensagem aqui funcione e fique azul quando for o X, né, que é o azul, e verde quando for o verde, então a bolinha que ganha. É bem simples aqui, pessoal.
Então, aqui no texto que nós temos da nossa mensagem de quem foi o vencedor, nós vamos entrar aqui em Styles Mensagem, beleza? Então a gente entra aqui e nós vamos colocar dentro de um array. Isso porque nós teremos uma lista aqui, um combo de estilos que nós vamos passar. Qual estilo nós vamos passar aqui, gente? Você pode colocar a vírgula antes do fechamento do colchetezinho, abre uma expressãozinha aqui dentro e coloca color, que significa cor. Qual cor você vai passar? A cor da mensagem. Vamos testar, pessoal? X, bolinha, X, bolinha, X. Olha lá, gente, azulzinho funcionando. X, bolinha, bolinha. Olha lá, verdezinho com a bolinha. Muito legal isso aqui, né, pessoal? Muito bacana. Vou carregar rapidinho ou no Android ou no iOS para a gente poder dar uma rápida olhada aqui no nosso código-fonte, tá bom? Se você não deixou a sua curtida nesse vídeo e nem se inscreveu no canal, eu acho que depois desse mega jogo que nós fizemos aqui, pessoal, vale a curtida e a inscrição no nosso canal, não é mesmo? Então, olha lá, agora o nosso X venceu aqui na diagonal e o seu jogo da velha está completamente funcional para você brincar com seus amigos. Só para caráter de curiosidade, se você quiser saber onde está essa cor da mensagem, a cor da mensagem nós definimos aqui nessa parte superior. Quando ocorre um vencedor, a cor da mensagem recebe o parâmetro, ou seja, se o vencedor for X azul, se não, ele recebe verde. Maravilha então, pessoal, espero de fato que você tenha gostado dessa aula. Mais uma vez, se você tiver dúvidas, não hesite em me chamar, em perguntar para que eu tire a sua dúvida. Não perca as próximas aulas, porque nós temos muito mais conteúdo interessante para você. Vamos lá?